Hoje aos teus pés deixamos nossa vida. Hoje aos teus pés. A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José deseja a salvação e a felicidade de todos os homens. Deus estava muito alegre com o amor e a fidelidade demonstrados por seu servo e o agraciava cada vez mais em razão de seus muitos merecimentos. Ele disso se aproveitava e se mostrava progressivamente mais digno dessa apreciação. Agradecendo continuamente a ele, era muito frequentemente favorecido com estados de êxtase, nos quais lhe eram revelados muitos dos mistérios e segredos da essência divina, que muito enriquecia seu espírito e inflamavam crescentemente seu amor por Deus. Entendia perfeitamente a grande satisfação que ele tinha em ser amado e servido com toda a lealdade, mostrando um enorme desejo de que todas as pessoas se dedicassem a ele e também o amassem profundamente. Deus deixava que soubesse como a maioria da humanidade desperdiçava seu amor com muitas coisas materiais e de natureza transitória. E o santo muito se penalizava, deixando suprir ele mesmo essas grandes faltas, mas reconhecendo sua incapacidade. Nesse sentido, dizia para o Senhor: ó meu Deus, por que somente eu tenho um coração para dedicar-vos? Por que não sou dono de todos os corações para consagrá-lo todos a vós, que sois nosso Pai e nos tendes criado com tanto amor e carinho? Sois o mantenedor de nossas vidas, e elas dependem exclusivamente de vossa infinita bondade em conservá-las. Todavia, onde está todo esse amor que vos devemos? Como podemos as pessoas vos esquecer quando são somente o resultado de vossas mãos? Minha mente não entende porque elas vos deixam esquecido, ó Pai amadíssimo. Nesse discurso que fazia para o Senhor, o santo se enternecia e desejava que ele fosse amado por todos, e que todos o servissem também. De muito se alegrava o nosso Senhor Deus ao ouvir tais desejos de seu leal servidor, enchendo de doçura e fazendo que ouvisse sempre sua voz em seu coração. E o santo, por sua vez, se absorvia completamente nessa doçura e delicadeza. José tinha também grande temor em ofender a Deus, oriundo de grande amor que lhe tinham e do medo de desgostá-lo. Por isso suplicava ardentemente para que o Senhor o fizesse morrer a ter que ser a causa de qualquer insatisfação sua ou de ofensa à sua infinita bondade. Em certa ocasião, em que ele sentia essa emoção ainda mais fortalecida, dirigiu-se ao templo para recomendar-se a Deus. Fez longa prece e, suplicante em lágrimas, pediu ao Senhor que jamais permitisse ele causar-lhe qualquer desgosto, que poderia vir a ser causa de deixar de conceder-lhe seu amor, sua amizade e suas graças. O Senhor o confortou e assegurou que ele não seria nunca privado dos seus favores, e seria mantido inocente até sua morte. O santo não cabia em si de contente, em razão dessas promessas, e jamais passou um dia sem render graças a ele por essa garantia. Entretanto, jamais deixou também de acautelar-se em termos de que as suas ações não o ofendessem, mantendo permanentemente estado de vigília e de temor. Esse medo, entretanto, era de si mesmo, pois não tinha dúvida alguma quanto à promessa que lhe fora feita por Deus, da qual estava seguro por ter muita fé do que ele lhe prometia. E sofria bastante ao pensar que nem todas as pessoas amavam e serviam fielmente a Deus, e muito mais ainda quando observava que elas também o ofendiam, às vezes gravemente, e chorava com amargura quando notava que o Senhor havia sido ofendido por elas daquela maneira. Uma vez, o seu anjo apareceu e lhe disse: está o Senhor muito irado com as muitas e graves ofensas que continuamente recebia da humanidade em geral. O santo deveria aplicar-se, então, sobremaneira para que Deus perdoasse aquelas pessoas e não as castigasse severamente, como aliás mereciam.
O anjo informou também de que a jovem Maria também se dedicava a essas necessidades, e com ele muito se alegrava, e que Deus atendia às suas súplicas e deixava de castigar os culpados. Foi o suficiente para que José redobrasse suas preces em favor daqueles pecadores, a fim de que Deus não lhe desse o castigo do sofrimento e da morte eterna. Às vezes, o santo passava dias inteiros e boa parte das noites também chorando em razão daquelas ofensas e suplicando pelo correspondente perdão de Deus, e ainda mais para que ele iluminasse aquelas pessoas todas, para que os pecadores arrependidos se penitenciassem. Sabedor da existência na cidade de qualquer pecador ou transgressor da lei mosaica, orava intensamente pela pessoa e pedia a Deus que a convertesse ao estado de retidão. E em variadas oportunidades conseguiu que suas súplicas fossem atendidas, merecedoras então das lágrimas que ele havia derramado. E dizia a Deus: ó meu Deus, eu sou um pobre e miserável, sem merecimentos suficientes para ser ouvido, mas eu desejo juntar minhas súplicas às da jovem Maria, porque eu sei que elas vos são agradáveis e também que são aceitas por vós, as minhas unidas às dela. Com certeza serão de vosso agrado e atrairão vossa piedade para com aqueles que estão tão distante de vós e a caminho da perdição. Que vós vos digneis iluminá-los e de que eles reconheçam seus erros e recebam a graça da conversão de todo o coração. Essas súplicas eram muito do agrado de Deus, que em certa oportunidade lhe assegurou a respeito desse seu comprazimento para com elas. Pois estando o santo a orar em preces pela conversão e arrependimento de um certo pecador endurecido, após muitas súplicas, ouviu a voz interior que lhe dizia: tudo o que me pedes será concedido. Na verdade, o pecador foi convencido e José rendeu suas graças a Deus e se mostrou preparado para sofrer todos os males porventura necessário para que o Senhor não fosse ofendido por pessoa alguma. E dizia: meu Deus, mandai para mim os castigos e punições necessárias para que as pessoas não mais vos ofendam ou desgostem. Eu estou plenamente preparado para sofrer por elas. Sabedor de que qualquer daqueles pecadores se encontrasse em agonia de morte, punha-se em lágrimas e preces, para que Deus transferisse a ele as dores pelas quais ele deveria passar, dizendo: meu Deus, que jamais se perca qualquer das almas criadas por vós, a vossa imagem e semelhança. Com muita frequência o Senhor o atendia e até mesmo restituía a saúde de algum moribundo, mas o santo pagava elevados preços por tais graças, passando noites inteiras de vigília, a orar e chorar. Acrescenta-se a elas todas as penitências e mortificações que fazia por si mesmo, com vários dias de abstenções dos quais se alimentava somente de pão e água. Em Jerusalém coabitavam as mais variadas raças e nacionalidades, inclusive as que não só desconheciam o Deus verdadeiro, mas que também adoravam o inimigo. O santo, muito triste e todo em lágrimas, suplicava ao Senhor que mandasse logo o Messias e que aqueles povos todos pudessem conhecê-lo e adotar o caminho certo a ser seguido. José, mesmo ao executar o seu trabalho diário, jamais perdia de vista tudo aquilo que lhe havia sido dito e permanecia orando durante todo o tempo e em súplicas ao seu Deus, que mantinha permanentemente em seu espírito. Havia memorizado todas as formas de súplicas anteriormente utilizadas pelos patriarcas e profetas no sentido de que o Senhor enviasse ao mundo o prometido Messias. E também todas as preces que fazia para o próprio Salvador, no sentido de que viesse logo redimir o seu povo e o mundo todo. O santo se servia dessas orações, repetindo-as continuamente com grande fervor, e fé as empregava também com ardor no templo, onde dizia: ó, benditos serão aqueles olhos que puderem ver o Messias encarnado, e benditos serão também aqueles ouvidos que puderem ouvir suas palavras divinas, e ainda mais abençoados serão aqueles que vierem a amá-lo e a servi-lo, e que a ele se entregarem completamente. Aqui termina a meditação do dia de hoje. Gostaria de pedir a vocês, meus irmãos, que
Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe, que isso me ajuda a divulgar mais esse precioso tesouro do céu, os relatos da vida do nosso querido São José. Deus abençoe a todos, paz e bem.